Olá, amigos. O caso de doping de Anderson Silva reabre uma ferida no mundo do esporte. Muitos ainda devem lembrar do caso do Benjamin Sinclair Johnson, mais conhecido como Ben Johnson. Lembram? Aquele jamaicano radicado no Canadá que encantou o mundo nos anos 80, quando por 2 vezes quebrou o recorde mundial dos 100 metros rasos e foi campeão olímpico por 48 horas apenas, nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988 em Seul. Acabou perdendo a medalha de ouro, os recordes e, principalmente, perdeu a reputação ao ser flagrado no mais conhecido caso de doping na história dos esportes em geral. Mais recentemente, tivemos o caso de Lance Edward Armstrong, um ex-ciclista profissional americano que foi campeão de ciclismo em estrada lá em 1993. O cidadão em questão venceu por 7 vezes o Tour de France, o que representa um recorde absoluto nessa prova, nos anos de 99 e 2005. Mas em 2012, alguns anos após encerrar sua carreira esportiva, perdeu todos os títulos obtidos desde 1998 e foi banido do ciclismo pela União Ciclística Internacional. Em razão do quê? Dopagem química. E perdeu, por consequência, a sua dignidade como esportista, o respeito como esportista. E cabe lembrar o caso da nadadora brasileira Rebeca Guzmão, que, em função da utilização de anabolizantes esteroides, foi banida do esporte pela Federação Internacional de Natação. É claro que outros tantos casos de doping foram confirmados em diversas modalidades esportivas. Quanto maior o número de vitórias, quanto maior a expressão das conquistas daquele que é flagrado nos exames, maior é também a decepção dos torcedores, dos seus admiradores e, por consequência, dos atletas da modalidade. No caso de Anderson Silva, aquilo que poderia ser um modelo de superação a partir de uma grave lesão, abre a possibilidade e suspeição de que outras vitórias suas tenham sido obtidas de maneira ilícita. O crescimento do MMA, modalidade praticada pelo Spider, como é conhecido, e tem muito a ver com o rendimento deste atleta. Claro que somos um celeiro de bons lutadores, mas nenhum até agora havia conseguido tamanha projeção. O esporte, meus amigos, é uma atividade que exige de seus praticantes sacrifícios de ordem física e uma condição psicológica privilegiada. É um grande sacrifício também psicológico. O primeiro grande adversário é o próprio atleta, que precisa acreditar nas suas possibilidades e treinar a exaustão para conseguir os resultados. Os meios ilícitos, através das drogas e estimulantes da condição física, são o combustível, mas um combustível que leva ao fundo do poço. Quem compete utilizando meios ilícitos sabe da possibilidade de ser flagrado e ter um encerramento de carreira vergonhoso. Desta forma, assume e corre o risco conscientemente dessa possibilidade. Medalhas, vitórias, conquistas e troféus obtidos por atletas de verdade, in natura, como se diz, contam apenas com seu preparo físico e psicológico, entram para a história do esporte. Jamais serão cancelados. Estes outros, que se valem de meios ilegais, que tentaram enganar, no fundo estão enganando a si mesmos e criam um inferno particular de vergonha, de arrependimento e desprezo do meio esportivo. Disputar e não vencer de cara limpa é honroso. Participou, tentou, deu o melhor de si. Vencer utilizando subterfúgios e drogas é indiscutivelmente vergonhoso. Um grande abraço, um bom final de semana para todos nós. Eu volto na segunda-feira.